Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita de João Ernesto, nesta noite de segunda-feira, para o nosso estudo com o tema Obsessões Espirituais, Causas, Sinais e Como se Libertar. O estudo vai estar em meu encargo nesta noite, Então, antes de fazermos a nossa prece inicial e dar início ao estudo, a gente sempre pede, a compreensão de todos, para poder verificar os aparelhos celulares, se está no silencioso, modo avião, ou desligado, se possível, e também para evitar diálogo, conversas paralelas durante o estudo. Parece até uma sala de aula, mas é exatamente isso. Aqui é uma sala de aula, Então a gente precisa de concentração, precisa de estar com os pensamentos alinhados no estudo, para a gente possa absorver. Então, querendo ou não, a conversa de um certo modo desconcentra, o companheiro do lado. E então a gente pede a cooperação de todos neste momento e convidamos a gente fechar os olhos, acalmar a nossa mente, acalmar o coração e pensar, levar os pensamentos até o nosso Pai, Criador de todas as coisas, Pai de infinito amor, de infinita justiça, rogar ao nosso Mestre, o nosso guia e modelo, governador da terra, Jesus, e a esses benfeitores espirituais que estão encarregados dos trabalhos do nosso Centro de João Ernesto, que neste momento já prepararam todo este ambiente para a reunião da noite, que eles possam também iluminar cada um de nós aqui, abrir a mente, abrir os nossos corações para o Evangelho do Mestre, para a consolação que advém da doutrina espírita, através da explicação, através dessa doutrina da razão. Que cada um de nós, essa noite, possamos contribuir na manutenção desse ambiente, com os nossos pensamentos, com as nossas orações. Que o palestrante, o orador, na noite, eu vou estar a cargo do estudo, que junto com o meu guia espiritual eu possa desenvolver bem o trabalho, trazendo os apontamentos, as observações a respeito do Evangelho do Mestre, sempre com a ótica e a perspectiva da doutrina espírita. Que possamos ter um estudo muito abençoado, de muita paz, nesse clima fraterno. E assim, com a permissão do Pai, do Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais, nós pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite, que assim seja. Muito bem, então o tema proposto da noite, ele foi feito com base na mensagem Obsessão e Jesus, da autora Joana de Ângeles, no livro Alerta, com psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, obsessão, todos aqui acredito que já ouviu falar, Mesmo quem às vezes vem a casa a primeira vez, já ouviu o termo, já viu em algum lugar, conhece. E a obsessão, ela existe? Existe. É uma coisa real, Ela está acontecendo, acontece e continua acontecendo a todo o momento. Só que a gente vai ver hoje, que, como a doutrina é uma doutrina da razão, o estudo vai buscar mostrar para nós o que gera essa obsessão. Porque tudo tem uma origem, tudo tem um começo. Então, a obsessão não é gratuita. Há um gatilho, há alguma coisa que gera essa obsessão, que traz a obsessão. Vamos ver também um pouco sobre sinais. Como identificar se uma pessoa está obsidiada ou não, Tem como perceber, tem como notar, tem alguma coisa que indica isso?
E o mais importante, que isso aí é um contributo enorme da doutrina também, que é o como se libertar. Porque a doutrina espírita, ela não só faz o diagnóstico, mostra os sinais, mas ela traz também a solução. Né? Porque não adianta te conhecer o problema e não conhecer uma solução, não tiver uma forma de resolver o problema, não adianta. Então a doutrina espírita sempre busca, dentro das informações que os espíritos nos trazem, do conhecimento que está disposto para nós, né, atualmente, porque a doutrina espírita está constantemente vindo informações novas do plano espiritual, novas mensagens, novas orientações, novas diretrizes. Então, do que nós sabemos, os espíritos trazem explicação, trazem soluções, né, para nós. Mas eles só mostram o caminho, né, eles apontam a direção. A gente vai ver que o caminho a gente tem que trilhar ele por nossa conta. Muito bem. Então, segundo Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o que é a obsessão? Ela é o domínio que alguns espíritos exercem sobre determinadas pessoas, influenciando pensamentos, emoções e comportamentos. Então, domínio que alguns espíritos exercem sobre determinadas pessoas, influenciando pensamentos, emoções e comportamento. Eu estava aqui antes da reunião e me veio um pensamento. A gente aprende com o Livro dos Espíritos que nós somos influenciados a todo momento, né? Nós influenciamos e somos influenciados pelos Espíritos, correto? Essa troca, plano material, plano espiritual, ela acontece naturalmente, né? Mesmo que a gente não pense nisso, isso está acontecendo agora. Nós estamos sintonizando, estamos pensando em algo e esse pensamento está, né? Então a gente recebe influências dos espíritos, correto? Qual a diferença de uma obsessão para uma inspiração, para algum outro tipo de influência? Qual que é o aspecto que caracteriza uma obsessão? Porque, de certo modo, todos nós somos influenciados, né? O Livro dos Espíritos fala, nossos pensamentos, né, os nossos atos, eles coordenam a gente muito mais do que a gente imagina, nos dirigem, correto? A grosso modo, eles nos direcionam. Então, essas influências, né, essa inspiração que a gente recebe também, qual que é a diferença entre ela e a obsessão? Porque é uma influência também, né? Os espíritos não influenciam nossos pensamentos, certo? Então, é igual uma obsessão. Mas tem um diferencial nele. Porque a obsessão, a gente já conhece esse nome e tem sempre uma ideia o quê? De uma coisa negativa. A obsessão é ruim. Ninguém está falando que não é. Não é assim? Então, o que caracteriza o que ele falou aqui? Veja bem. Domínio que alguns espíritos exercem. Domínio. Ou seja, a obsessão, ela quer dominar. Ela quer controlar pensamento, controlar emoções e comportamentos. A influência, né, as inspirações dos espíritos bons, como é que ela procede? Eles nos dão a dica, eles nos dão um pensamento, jogam a ideia para a gente ali, correto? A gente pesca a ideia e põe em prática. Mas eles não obrigam a gente a fazer nada. Eles não querem dominar a gente, eles querem nos orientar, nos guiar, direcionar. Aí eles dão uma ideia para você tomar uma decisão aqui, uma decisão ali. Mas o livre-arbítrio é respeitado por os espíritos superiores. Então eles dão a dica, mostram o caminho, mas não te obriga não. Você é livre para tomar a decisão. A obsessão não. Os espíritos inferiores que estão obsidiando, eles querem o quê? Ter controle sobre você. Querem controlar seus pensamentos, controlar suas emoções, querem controlar a sua vida. Quer que você haja de acordo com a vontade deles. Aí vai aparecer que nós temos Aí o livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio? Tem. Livre-arbítrio é uma dádiva, um direito que nós adquirimos, né, uma concessão do Pai. Então nós temos a capacidade de escolher. E nós vamos ver como o livre-arbítrio entra nessa história. Correto? Então a gente está vendo a diferença é que os obsessores, eles são mais incisivos. É aquele procedimento mais agressivo. Os mentores não. Eles são orientativos. Né? Eles dão orientação, explicação, indicam o caminho. Beleza? Clara a diferença? Porque senão
gente pode acabar colocando tudo no mesmo pacote. Não é. Há diferenças, né? Muito bem. Outra coisa que a gente sabe também é que a obsessão é dividida em 3 tipos, 3 níveis, 3 fases. Então nós temos a simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, o que é a obsessão simples? Essa é a mais comum, né? Porque essa é aquele pensamento que vai constantemente vindo na gente, sabe? É o espírito importunando, querendo fazer você pensar em coisas diferentes do que você gostaria de estar pensando. Ele vai sugerindo sugestões, fica te importunando ali. É tipo uma importunação. Ele fica pegando seu pé, te atormentando, tá? Jogando ideias em você. Então ele quer te atrapalhar. Ele quer que você pegue o pensamento dele, capta o pensamento dele. Essa é a obsessão simples. Ou seja, todos nós estamos a todo momento sendo influenciados, né? Sendo tentados por esses espíritos inferiores. Correto? Eles estão jogando os pensamentos deles. Se a gente der brecha, pega. Essa é a obsessão simples. Ela é fácil de controlar. Por quê? Porque vem aquela ideia, você ainda pode fazer ou não. Você ainda tem ali como, não, vou pensar em outra coisa aqui, vou fazer outra coisa, vou desviar meu pensamento para outra coisa. Você consegue desvencilhar dela, beleza? Porém, se você não repele esse pensamento, o que acontece? Aí você ganha a sintonia. Você pega a sintonia com o pensamento negativo. E aí já pode entrar no processo mais grave, que é o segundo nível, que é a fascinação. Aí o espírito começa a te dar sugestões e você já começa a sintonizar mais com ele. Aí você começa a deixar as opiniões dele prevalecer sobre a sua. E assim, com o tempo, ele começa a alterar você, seus pensamentos. Né? O que ele faz? Ele troca, inverte os valores. O que é certo, ele faz você pensar que é errado, e o que é errado, ele faz parecer que é certo. Subverte a noção de moral, né? Ele quer subverter esse pensamento. Você, nessa fase, ainda dá para sair fora sozinho? Dá, tem jeito. Porém, na maioria das vezes, necessita o quê? De uma intervenção externa, de um terceiro, de uma força externa para ajudar. Né? Mas ainda tem chance, ainda está fácil. E aí, se não trabalhar isso, se não for percebido e se não for tratado, aí desenvolve para uma subjugação. Nesse ponto é o que chama-se, né, de possessão. Pode-se comparar ao que se chama lá fora de possessão, né? Toma posse do corpo da pessoa. Nós sabemos que não é bem assim que funciona, né? A assimilação, o controle é a nível fluídico, a nível de pensamento. Sim? Não vem um espírito e toma posse do seu corpo e entra no seu corpo, não. Toma lugar, não. Certo? Ele só faz uma conexão com você ali, uma sobreposição de pensamentos. E nessa fase, ele já começa, a sua vontade já foi tomada e você está à mercê dele. Você já vai fazer o que ele quiser. Nessa fase, você não tem como sair sozinho, porque você já perdeu totalmente a vontade de lutar. E aí é necessário intervenção mais ainda de terceiros, né, de forças externas. A doutrina espírita, principalmente, um trabalho mediúnico, é assim, entra intervenção de outras pessoas. Então a gente vê que a obsessão, ela não é um castigo divino. Obsessão não é castigo, não é punição de Deus. E nem é privilégio de pessoas que têm, a gente fala assim, a pessoa é fraca, caiu na tentação, cedeu ao pensamento. Não é só pessoas fracas que caem, que são sujeitas a essa obsessão, né? É um processo de sintonia mental e moral entre encarnado e desencarnado. Qualquer um de nós estamos sujeitos, não tem fraco e forte. Um vacilo no pensamento, um descuido que nós damos, a gente pode sintonizar com um pensamento desse. É igual uma frequência de rádio, né? Você vai mudando a frequência de rádio ali, você vai captar alguma coisa, você vai captar algum sinal. Talvez nem a rádio que você quer, mas você pega alguma coisa ali, você sintoniza. É a mesma ideia. Então a gente capta esses sinais, sintoniza com eles. E aí começa essa troca. Beleza? Então é um processo de sintonia mental e moral. Por quê? Vai afetar o seu conceito de moralidade.
deturpa essa ideia do que é o certo e errado. Joana de Ângeles, então, na mensagem, ela começa dizendo o seguinte: a ideia enfermiça, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais, sutilmente. Aceita, desenvolve características, apresenta-se com maior riqueza de detalhes, estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações, lamentáveis como perniciosas. Se recusada, apaga-se em névoa diluente para repetir-se com maior intensidade até alcançar correspondente vibratório na mente receptora, que passa a largo prazo a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. A obsessão é enfermidade generalizada, que graça entre os homens em decorrência do comércio psíquico infeliz, quão desesperador. Então aqui Joana descreve esse processo, né? Assim, ela está falando desse processo, passando por essas frases, por esses 3 estágios, digamos assim, né? E a gente vê que ela pode ser combatida, eu falei, a gente pode diluir, mas o fato de você rebater esse pensamento, rejeitar ele no primeiro momento, não significa que você não vai ficar sujeito de novo, não. Esse espírito vai tentar de novo, outros vão vir tentando. Enquanto você, né, tiver dando brecha, eles vão chegando, eles vão se aproximando, beleza? Então você consegue repelir, mas não basta só repelir o pensamento, né? É preciso, a gente vai ver que só isso é paliativo, né? Resolve, mas com esse assédio constante deles, né, você precisa de algo mais para tentar brecar esse avanço. Não é assim? Para blindar mais sua casa mental, digamos assim, fechar suas janelas, pôr trincos melhores nas portas, não é assim? Fechar todas as gretas que tiver, qualquer buraquinho que tiver tampar, para evitar o quê? A invasão. Assim? Então todo o processo obsessivo começa pela afinidade. Porque lembremos, é necessário sintonia. Só vai haver essa comunhão de pensamentos se eu estiver pensando na mesma sintonia que eles. Porque quando a gente falou do rádio, rádio é o quê? Frequências. Nós temos níveis, vibrações. Correto? Quanto mais alta a vibração, né, simboliza os espíritos superiores. Mais sintonizado com o bem você está. Automaticamente, quem está na frequência aqui em cima, quem está aqui embaixo não consegue alcançar essa frequência. Então, quanto mais você eleva a sua frequência vibratória, você vai sintonizar com espíritos melhores e vai desvincular desses espíritos inferiores. Porém, como nós somos muito ainda rebeldes, muito imperfeitos ainda, a gente fica oscilando muito aqui na faixa de baixo. Aí tem hora que a gente consegue sair fora, mas daqui a pouco acontece uma fechada na rua, igual sempre faz o exemplo do carro, dá uma fechada na rua, sua vibração cai. Aí você recupera, aí volta de novo, sobe de novo. Aí acontece outra coisa, cai, sobe, cai. Aí igual aquele negócio no hospital, né? O batimento cardíaco lá, sobe e desce assim. A gente oscila muito. E nessas quedas é onde eles vêm, é a brecha que eles precisam. Assim? Então eles vêm porque nós damos guarida, nós afinizamos com esses pensamentos. E aí essa comunhão, essa troca, né, de ideias. Muito bem. As causas da obsessão, né, elas podem ser de ordem espirituais. O que significa isso? Desafetos do passado, a gente é reencarnacionista, né, a doutrina espírita é reencarnacionista. Então, desafetos do passado podem vir cobrar dívidas nossas nessa existência. A gente encarnou, mas eles às vezes não. Eles não tocaram o barco para frente, quiseram ficar presos a essa vingança, a esse remorso, essa mágoa, estão aqui, né, atrás da gente. É uma possibilidade, né? É um dos compromissos reencarnatórios não resolvidos, né? A gente tem algum compromisso que a gente... Por exemplo, você tem compromisso às vezes de receber um espírito na sua família. Por algum motivo você não recebe. Você nega essa oportunidade. A gente sabe que a reencarnação é esse processo de reajuste. Esse espírito, por não ter conseguido reencarnar porque você decidiu não receber ele pode se revoltar com isso e se torna um obsessor também. Pode acontecer? Pode.
processo de vingança e cobrança moral, né? Vingança é muito comum, porque a gente ainda está no mundo de prova e expiação e a gente vem de evoluções, né, nesse planeta. Então a gente está aqui ainda, muito aqui, né, sintonizado aqui baixo no terra a terra. Então a gente acaba, no passado, na nossa existência, fazendo muitos inimigos. E aqui agora também os nossos comportamentos, a gente, se não melhorar, a gente acaba ficando sujeito a essas influências. E outras más que podem vir, né, aproveitando o espaço. E também de ordem psicológica moral. O que seria isso? Mágoa persistente. Né? A pessoa que guarda muita mágoa, muito ódio, muito rancor. A gente é muito pegado ao orgulho, ao egoísmo. Vícios. Você nos vícios, os vícios estão espíritos inferiores que gostam daquele vício, ele vai pegar você, ele vai sintonizar com você. Então a gente vê que às vezes você não tem uma... A gente viu que é questões espirituais, de passado, de compromissos, mas tem muitas coisas que são compromissos morais nossos. Os nossos desvios, os nossos prazeres mundanos, a gente acaba sintonizando com espíritos que gostam da mesma coisa, afinidade. Entende? É espírito que muitas vezes a gente não tem nada a ver com ele. Nunca nos encontramos no passado, mas por ter os mesmos gostos, a gente acaba entrando na panelinha ali no grupinho, né? A gente acaba atraindo eles. Então o processo também acontece, a obsessão nesse sentido. O ambiente, os meus hábitos atraem esses espíritos para mim. A respeito disso, Joana traz o seguinte: desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo, a que se afervora, este muda de técnica toda vez que repudiado, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrar a vontade resistente, caso esta não se fortaleça nos valores morais e espirituais que constituem defesa e vitalidade contra essa terrível chaga devastadora. Então aqui Joana já começa a falar, eles vão vir de um jeito, não deu? Eles vão vir de outro jeito. Eles vão tentar de várias formas, né? Te minando, vai te minando, tentando chegar perto de você. E você vai repelindo uma vez, repele duas, mas eles vêm a terceira, vem a quarta. O primeiro plano deu certo, eles vão lá e fazem um plano diferente, uma outra tática. Assim, eles vão se adaptando. Gente, eles têm tempo. Eles estão no plano espiritual, eles não têm compromisso com nada. O compromisso deles é esse, é atrasar a gente, atrapalhar. Eles estão presos nesse pensamento. Então eles têm muito tempo disponível para planejar. A gente aqui temos nossos recursos também. A gente vê aqui, qual que é o recurso? Fortalece os valores morais. Sai fora de vícios, ambientes que você sabe que não é um ambiente muito bom. Para que você vai frequentar? Sai fora, passa longe. Né? Eu sei que eu não sou forte o suficiente, para que eu vou arriscar, encarar? Não, eu estou numa vibração alta, eu posso ir em qualquer lugar que não tem perigo. Será? Vai pagar para ver? Para quê? Não precisa. Evita. Podendo evitar ambientes. Ah, mas eu não sei se o ambiente é bom ou ruim. Ora, nós sabemos, claro que sabemos. Um ambiente que tem bebida, é ambiente bom? Vai estar espíritos superiores ali? Não. Um ambiente que usa cigarro, muita droga, vai ter espírito bom ali? Não. Ambiente onde roda muita sensualidade, vai ter espíritos bons ali, auxiliando, trabalhando ali, frequentando aquele ambiente? Não. Ou seja, você vai estar buscando, você vai sintonizar, né? Com o quê? Com o espírito dessa frequência. Então a gente tem como evitar, mudar os nossos valores morais, mudar esses nossos comportamentos. E para mudar o comportamento, muitas vezes não basta a sua vontade. Né? A gente tem que querer mudar, mas ele tem outro compromisso aqui, que é o quê? Religião. Compromisso espiritual. Busca uma fé. Né? Nós estamos aqui na casa espírita, a gente já fala doutrina espírita. Vai para uma casa espírita, escuta uma palestra, lê o livro dos espíritos, lê obras espíritas, né? Pega um romance aí, tem vários romances espíritas bons para se ler, lê um romance espírita, começa a alimentar com coisas positivas, que você vai o quê? Mudando a frequência. Pega na oração,
Espírito inferior não gosta de oração, ele não se aproxima de quem está orando. Então, quando você ora, você se eleva, muda o comportamento, se apega a alguma coisa, que isso vai te prevenir, vai te fortalecer, porque você muda a frequência. Em vez de se sintonizar com o espírito negativo, vai sintonizar com o quê? Com espíritos bons. E os espíritos bons vão te auxiliar, vão te ajudar. Ou seja, é uma blindagem. Vendo que tem solução? Tem solução. Mas é necessário que a gente busque. Certo? Tem sempre que haver o nosso movimento. Aqui fala uma obra interessante que a gente pode citar. Tem várias obras espíritas que falam sobre a questão da obsessão, mas o espírito Manuel Filomeno de Miranda trabalha muito a questão desse trabalho de obsessões, trabalhos mediúnicos. Então, um livro Loucura e Obsessão mostra situações que vão retratar bem isso. André Luiz também traz muito em suas obras essa relação da obsessão. É assim? Até tem um que vai virar livro agora, né? Sexo e Destino. Não é isso? Sexo e Destino vai virar um filme, quer dizer? Já saiu, né? Então, esse filme, esse livro, na verdade, né? Ele é um livro que mostra um trabalho de obsessão ali muito intrincado, né? Claro que o filme não vai poder abordar todos os detalhes do livro, o filme passa por cima ali, dá uma ideia geral, né? Mas a gente recomenda os livros. As obras do André Luiz é sempre bom, né? Porque ele traz esse mundo espiritual para nós, abre para a gente bastante sobre ele. Então a gente vê aqui que esses obsessores encontram espaço através da sintonia. É assim? Por quê, gente? Os espíritos vão aonde tem pessoas que gostam da mesma coisa. A gente não gosta de ficar no grupo. Você vai ficar em grupo que não gosta que não pensa igual a você? Não, você busca o quê? Você vai buscar pessoas que pensam igual. É assim? Você tem seu grupinho ali, onde você conversa, você interage. São pessoas afins suas ali. É esse grupo que você busca. Os espíritos também. Eles buscam se enturmar com quem está na mesma vibração. Então a gente percebe que eles vêm, né? Tirando o caso de obsessões por perseguição, por questões de reencarnação, reencarnações passadas, correto? Trazendo para o lado dos vícios morais, eles vão vir para nós, por quê? Porque nós estamos buscando. Olha só, nós temos o livre-arbítrio, aí entra o livre-arbítrio, entendeu? Eles não rompem o nosso livre-arbítrio, não. Houve uma escolha nossa. Se eu quero ir para um ambiente que eu sei que não é bom, eu fui obrigado a ir? Não, eu escolhi ir, eu decidi levantar, me arrumar, me produzir e sair para a festa. Eu quis isso. Ora, se eu for, quem está na chuva é para se molhar, então você vai ficar sujeito a essas influências. Meu pai sempre falava assim, né, ele sempre falava, quando você estiver pronto, toda arrumadinha, se você chegar na porta da sua casa, ou encontrando alguma coisa que lá assim, não vai no pior que está errado. Alguma coisa te faz assim, pensar tudo aí, mas não é uma coisa boa. Aí, geralmente, a gente opta também, mas na idade que a gente tem mais novo, a gente pega e dá esse nível, né? Mas ele sempre falava isso, né? Meu pai era médico vidente, e ele sempre falava, quando você pensar assim, não vai, não, porque algo está fazendo com que você vai. Então isso não vai, não. A gente é adolescente, né? Isso aí são as inspirações, né? São as orientações espirituais, são os mentores. Tá vendo? A gente não tá sozinho, estão ali, ó. Eles estão te dando dica ali, estão te aconselhando. Mas como a gente viu, eles não vão te forçar a nada, eles vão te dar a ideia. É igual o pai, é igual o conselho do pai, ó, não vai. Mas você pode escolher ir, não pode? Pode. Escolha sua. Só que toda escolha, né, traz alguma consequência, toda ação traz um resultado. Até falamos sobre isso no domingo, né? Lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo gera alguma repercussão. Não tem jeito, é lei divina, né? Então a gente, como Leon Denis bem trabalha no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, a gente são receptores e emissores. Ou seja, esse processo, nós estamos lançando pensamentos e recebendo pensamentos. Eles lançam os dele, nós captamos. Assim como nós lançamos pensamentos também, eles buscam também.
Ou seja, é um intercâmbio contínuo. Ah, mas eu não sou médio. Você não precisa ser médio para sintonizar, não. Né? Médio ostensivo, podemos dizer, porque no fundo todos somos médios, porque todos somos espíritos. Ou seja, todos nós estamos nesse intercâmbio, conscientes disso ou não. O bom é que se nós estamos aqui na casa espírita, na gestão da doutrina espírita, provavelmente a gente já percebeu que esse comércio, esse intercâmbio, ele existe. Já estamos conscientes disso, melhor, né? Então já sei que ele existe, já sei como evitar também. Já estou buscando modificar isso. Porque para vir aqui a gente teve que superar obstáculos, teve que haver uma escolha também, a gente escolheu estar aqui, né? A gente pôs a nossa vontade em ação. Correto? Porque estamos buscando algo melhor. Né? A gente já percebeu que precisamos de buscar algo a mais. Então, se a gente nutre sentimentos bons, né, automaticamente se sintoniza com os espíritos superiores. Se cultivamos mágoas, vícios, a gente vai sintonizar com espíritos inferiores. E aí vem a grande questão da noite, né? A grande pergunta que nós temos que pegar e levar para a nossa casa hoje, levar para a nossa reflexão noturna, para o nosso dia a dia. O que eu tenho alimentado mentalmente? Né? Do que eu alimento? Que obras? O que eu estou consumindo? É assim? A gente está sempre consumindo alguma coisa. Obras literárias, cinematográficas, né? Na televisão, em conversas. O que eu estou alimentando? De que tipo de conversa, de que assuntos que eu estou me alimentando? Como que eu reajo às dificuldades? Né? Quando surge um imprevisto, como é que eu reajo? Eu lido bem com as situações imprevistas? Eu contorno bem a situação, tenho lucidez, tenho calma para lidar com ela? Ou eu desespero, eu fico nervoso, eu chuto as coisas, saio quebrando tudo? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu lido com os imprevistos? Porque a vida é dinâmica, coisas acontecem a todo momento, todo segundo. E como é que eu lido com isso? Como é que eu encaro essa situação? Reflexão. Tenho mágoa de alguém? Será que tem alguém que eu tenho ressentimento? Alguém que eu tenho, aquela pessoa assim que eu tenho ressentimento? Se eu tenho, bom, vamos buscar resolver. Enquanto estamos no caminho, o nego falou que resolve enquanto você está aqui no caminho. Você está no processo encarnatório. Beleza? Então você tem que pensar, tem alguma coisa, algum ressentimento, alguma coisa mal resolvida? Né? Costuma ter muitas questões mal resolvidas dentro do próprio lar. Pais com filhos, filhos com pai, né? Mãe, pai, tios, avós. Família, a gente sabe que é um laboratório onde os espíritos vêm para se reajustar. Então esse tipo de conflito sempre vai existir. Mas eu estou lidando com isso ou estou guardando essa mágoa para mim? Eu estou guardando esse ressentimento? Eu estou ressentido dessas situações? Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho algum problema, resolve. Todo problema é bom ser resolvido na hora. Se alguma coisa te incomoda, busca resolver. Se a outra parte não quiser resolver, pelo menos você fez sua parte, você correu atrás. Você buscou. E aí você se liberta desse peso. É um fardo, você não carrega mais. Se o outro vai aceitar, se vai se resolver ali ou não, né? Porque a discussão, a briga nunca é um só. Briga é sempre mais de um. Correto? Pelo menos dois numa briga. Não tem como você brigar sozinho. Então, o outro depende muito do outro também. Mas o importante é você o quê? Faz sua parte. Você toma iniciativa. Isso ajuda? Isso vai liberar esses pesos, esses fardos. Isso vai desanuviar os nossos pensamentos. Não é assim? Quem te viu, mágoa, ressentimento, ódio, isso fica. Isso é porta aberta para eles. Como é que está a minha vida espiritual? Tenho feito minhas orações, estou buscando a religião, tenho lido obras boas, né? Busco praticar a lei de amor através da caridade. Como é que está a minha vida espiritual? Como é que está essa parte minha espiritual? Eu busco sempre sintonizar com os espíritos, estou sempre em oração, em pensamento, porque a gente acha que para orar é preciso tirar um momento para orar. É importante? É importante você ter sua hora de oração.
né? Vai para o seu quarto, vai para o seu cômodo lá, faz sua oração, beleza. Mas a ideia está aqui, sempre em oração. E como é que a gente faz isso? Sempre pensando coisas boas, sempre mantendo o otimismo. Não pode deixar a peteca cair. É assim? É difícil? É difícil. Mas é um exercício, né? Que a frequência a gente falou, a gente vai exercitando, a gente sobe, desce, e é isso aí. Né? E a religião está aí para ajudar a gente. Né? As religiões ajudam a gente nesse processo. Ainda mais a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que a gente está vendo que ela traz as ferramentas, né? Ela não só aporta o problema, traz soluções para nós. Então, como é que está a minha vida espiritual? Fica a reflexão para nós. Joana continua. Mentes viciadas com mais facilidade aceitam as sugestões mórficas que lhes são infladas dentro do campo em que melhor se expressam. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência. Temperamentos arredios, suspeitosos, são mais acessíveis em razão de melhor agasalhar as induções equivalentes que se lhe associam em forma perfeita sintonia. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente se fazem maleáveis em decorrência do espírito rebelde que nesse corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acendem as labaredas do incêndio interior, a exteriorizar-se como fogaréis destruidores. Personalidades ociosas são mais suscetíveis em razão da mente vazia, sempre a acolher o que lhe apraz, deixando-se conduzir pela personalidade dos seus afins desencarnados. Desnecessário reafirmar que não apenas além da morte se encontram os perturbadores, desde que a obsessão campeia igualmente entre os transeuntes do corpo, obedecendo ao mesmo processo de sintonia mental por cultivo das mesmas paixões inferiores. Então, a gente está vendo aqui todas as portas que ela citou aqui, né? Tudo é brecha. Tudo é caminho para a influência, para as obsessões. Não é assim? Então, pessoa muito nervosa, o espírito vai fazer o que os inferiores? Vai incentivar o seu nervoso. Não é assim? A pessoa ansiosa, o espírito eles vão incentivar aquilo ali. Então, eles vão pegar os nossos comportamentos, os nossos hábitos e vão o quê? Intensificar. Veja bem, o que isso traz para nós, que a gente pode perceber? Os espíritos, eles não induzem a gente a nada que nós já não temos uma predisposição. Entenderam? Eles podem tentar, mas se você não tem aquele hábito, você não vai fazer. É igual o Sandro, ele sempre fala a questão do hipnotismo. Você pode hipnotizar a pessoa, mas se você manda aquela pessoa fazer alguma coisa que vai contra o código de ética dela, ou uma coisa que ela tem muito intrínseca nela, ela não vai fazer. Ela vai fazer coisas superficiais, coisas pequenas, né, de menos intensidade. Por quê? Porque no fundo você sabe que aquilo te incomoda. Então, esses hábitos, eles são portas. Os espíritos fazem o quê? Intensifica. Eles amplificam esses sentimentos. Você tem uma brechinha, eles vão lá e fazem o quê? Eles abrem essa brecha, eles rasgam ela, eles abrem caminho. Entendem? Eles vêm nas nossas fraquezas. São as famosas tentações. A gente só é tentado naquilo que a gente gosta. Você gosta da sua cervejinha? Você vai estar ali, né? Sendo, às vezes, auxiliado, vai estar auxiliado por espíritos que gosta de cervejinha. E o que o espírito ainda vai fazer? Não, toma só uma, vamos embora. Não, pede outra. Toma mais uma, mais duas, mais três, está cedo ainda, vamos embora. É isso que eles fazem, né? Ah, então eu comecei a beber porque os espíritos mandou beber. Não, você começou a beber, né? Porque você já tinha essa predisposição, os espíritos só pegaram essa fraqueza sua e deram um plus nela, deram um gás nela, né? Deram um gás nela, né? Dobraram a aposta em cima ali, pá! Amplificou. É isso que acontece. Então a gente percebe que o problema não é os obsessores em si. A gente está vendo que o problema é com o nosso comportamento. É isso que a gente tem que entender. O que eu penso, o modo como eu ajo, vai criar essas brechas.
vai dizer com o que eu vou sintonizar. Entende? Então a pessoa fala, eu fui induzida a fazer uma coisa que eu não queria. Não. Você foi induzida a fazer uma coisa que você queria, mas provavelmente você não teve coragem de fazer. Mas você queria fazer. Teve a sua vontade ali, porque senão não tem brecha. Se você não tem vontade de fazer uma coisa, não tem como eles pegarem você. Entende? Mas se você tem uma brecha, mas aí eu tenho um comportamento assim. Tá, você tem uma brecha aqui. Esse espírito pode usar essa brecha para desenvolver outros problemas em você. Né? Você tem um desvio aqui, mas esse desvio pode se tornar desvio para esse espírito pegar e te jogar para outros caminhos. Talvez você não tinha que a predisposição, mas como ele já chegou, já começou a entrar no processo de fascinação ali, abre brecha para outros vícios. Se antes eu bebia, agora eu vou fumar. Se eu comecei a fumar, vou usar droga. E assim vai acumulando. Mas eu não tinha essa predisposição. Não tinha, mas você passou a ter no momento que você deixou ele entrar. Olha como é que a coisa é complexa. Mas o importante é isso que nós estamos falando. Nós temos a capacidade de barrar isso. Depende de nós se vamos ser influenciados por eles, se as obsessões vão tomar força ou não vão tomar força. É isso que a gente tem que entender. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio está sempre em função. Aqui a gente falou no começo, o obsessor tenta forçar o livre-arbítrio seu. Ele tenta fazer seus livre-arbítrios para um lado negativo. Eles querem te forçar a levar para o mal. Né? Os mentores não, eles te orientam. Eles te dão a ideia, mas não te forçam a nada. Eles respeitam você. É diferente o comportamento. Mas o livre-arbítrio, ele é irrevogável, é inalienável. Certo? Então quando a pessoa fala, eu fiz uma coisa que eu não queria. Não existe negócio que eu não queria fazer. Você queria. No fundinho lá você queria, porque senão você não faria. Você não faz parte dos seus comportamentos, dos seus pendores, das suas tendências, você não faz. Beleza? Ficou claro? Então vamos lá, vamos embora, vamos para frente. Beleza, então agora vamos ver como é que eu identifico um processo obsessivo. Quais são os sinais que podem nos mostrar um processo de obsessão, de influência obsessiva? Exemplo, irritações constantes, tristeza sem causa aparente, medos exagerados e pensamentos repetitivos negativos. Sinais de comportamento. A pessoa, quando está obsidiada, em um processo obsessivo, ela não vai agir normalmente como ela age, não. Ela tem uma mudança de comportamento. Tem que perceber. A pessoa começa a fazer coisas que normalmente ela não fazia, tomar atitudes que normalmente ela não tomava. Requer atenção. Mudança de personalidade, mudança de comportamento, tendência a algo que ele não tinha. Como a gente falou, a pessoa não tinha um hábito, mas passou a ter um hábito negativo. Esse hábito ela não tinha. Ela gostava de uma cervejinha aqui, mas ela não fumava. Agora começou a fumar. Mas por que será? Não estou falando que todos os casos são assim não, mas é um sinal de mudança de comportamento de hábito, entendeu? Toda mudança tem que ser analisada. Não é assim? Então essas mudanças de comportamento, os impulsos agressivos, pessoa muito agressiva. Normalmente a pessoa era calma, hoje em dia está agressiva. Ela era mais controlada, mas agora está demais. Então pode ser um sinal. Não é assim? Talvez aquela pessoa sempre foi assim, mas estava escondendo. É possível. Mas pode ser que houve realmente uma mudança de comportamento ali. Beleza? Então isso são coisas que chamam atenção. Porque se a gente prestar atenção realmente nas pessoas ao nosso redor, nós vamos notar mudanças no comportamento. Quem conhece o outro sabe quando a pessoa está fazendo uma coisa diferente. Não conhece? Eles não falam sempre que a mulher sabe quando o marido está mentindo? Olha para ele e já sabe que ele está mentindo? Uma expressão que ele faz, um olhar que ele dá, um gesto que ele faz, já conheço. Ou seja, então, quando a gente conhece o outro, a gente percebe as mudanças. O problema é que muitas vezes a gente não nota certas mudanças, por quê? Porque a gente não nota nada ao nosso redor. A gente foca na nossa vida e não presta atenção em mais nada. Então, às vezes, fala,
a pessoa suicidou, mas não era depressiva, mas nunca deu dica disso, eu nunca percebi nada. Nunca notei nada disso nela. Com certeza a pessoa deu sinais. Ela demonstrou de alguma forma. Houve mudanças. Só que a gente não percebeu. Por quê? O foco nosso é outro. A gente não olha para os lados. Então isso também é um alerta para a gente. A gente tem que praticar a lei de amor, né? Fazer a caridade. Então tem que buscar estar mais esperto o que acontece ao meu redor também. Eu não posso ficar centrado só na minha vida. Por quê? Porque eu não vivo isolado. Eu vivo em sociedade, eu vivo num conjunto familiar, num grupo. Eu preciso estar atento. É difícil? É difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer. Buscar se interessar mais pelo outro. Não é interessar pela fofoca da vida do outro, não, entendeu? É interessar pelo outro realmente, o comportamento dele. Né? Tem gente que se interessa pela vida do outro, mas saber das fofocas, dos cochichos aqui, qual que é o babado aqui, o babado, né? Não. O interesse aqui não é esse, não. Não é aquele interesse mórbido, não. Leviano, não. É o interesse realmente pelo bem-estar da pessoa. Se importar com o outro. Notar o outro realmente e buscar auxiliar. Porque, outra coisa que a gente aprende na doutrina, nós não reencarnamos num núcleo à toa. Tem motivo para estar ali. Eu tenho compromissos com aquelas pessoas. Então a gente precisa ter essa atenção. Beleza? Fica um alerta para a gente. Então a gente busca... E qual que é o tratamento, muitas vezes, né? Como é que se liberta disso? Aí a gente vai ver que tem recursos. Vir numa casa espírita, buscar uma religião, é um começo. Porque você estando aqui... você já desintoniza um pouco com os espíritos, porque espíritos inferiores, eles não assistem reunião espírita, eles não vê palestra, eles ficam lá fora. Os obsessores que não querem realmente, eles ficam lá fora. Então você, enquanto está aqui, você está num ambiente bom. É um momento que você tem o quê? De desvincular desse pensamento negativo. É você focar no bem. É aquela oportunidade, não teve a brecha negativa? Estando aqui, você abre a brecha positiva dos espíritos superiores chegar e te auxiliar. Se você realmente vier de coração. E eu acredito que todo mundo que está aqui veio de livre e espontânea vontade e veio buscando se melhorar, veio buscando entender melhor as suas questões, né, espirituais. Ou seja, se estamos aqui com esse intuito, já é um caminho. Mas só isso basta? Não. Aí necessário o quê? Estudos, leitura, oração, tomar um passe, tomar água fluidificada. É assim? É um trabalho, não é uma vinda no centro só que vai resolver seu problema, não. É um trabalho constante. Tem que fazer parte da nossa vida. A religião, né? Deixar o Cristo entrar, realmente o Evangelho entrar, isso tem que ser normal pra gente. Tem que ser todo dia, toda hora, todo momento. Entende? A casa espírita faz o quê? Te dá um suporte, te dá o know-how, te dá os caminhos, te mostra, né? Te aponta os caminhos aqui, mas cada um depois lá fora vai ter que dar continuidade nisso. Se eu estou aqui dentro, se isso estudo, sintonizo com os espíritos, mas sai lá fora, deixo tudo para trás, nada resolvido. Não resolveu nada, perdi meu tempo. Não é assim? Então, o importante hoje é a gente sair daqui e levar essas reflexões para casa realmente, meditar sobre elas. Chega em casa, pega uma obra, vai ler, né? Lê a mensagem do livro, do livro Alerta aqui da autora Joana. Começa a ler umas obras espíritas, lê as obras básicas, que como o próprio nome diz, é obra básica, é necessária, é importante para construir esse entendimento. Trabalha no bem, busca ser uma pessoa melhor. Né? Se você não consegue fazer trabalhos externos, busca fazer um trabalho em casa, interno ali, na sua família mesmo, ao seu redor ali, com o seu trabalho. Né? Quando você começa a fazer o bem, automaticamente você vai pangando o jeito daquilo, né? E aí você começa a fazer para mais pessoas, em campos maiores, e aí te vai, né, modificando os ambientes ao nosso redor, e automaticamente a gente vai se modificando. Porque a gente vai sentir o quê? O bem-estar, aquela coisa boa de fazer o que é o certo. Porque quando a gente faz o que é certo, a gente se sente bem.
Você se sente mais feliz, mais leve, mais fortalecido. Não é assim? Presta atenção. Toda vez que você faz alguma coisa boa, por menor que seja, você não sente, nossa, aquele alívio? Por quê? Você está sintonizando com o bem. Assim como você faz uma coisa errada, por mais que você queira não pensar naquilo, aquilo fica na sua cabeça martelando depois. Você sabe que você fez errado. Então a culpa vem também, né? O arrependimento. Entende? Então a gente tem que buscar o quê? Se alimentar de coisas boas, né? E aí é o que a Joana fala. A ação do pensamento otimista é sadiamente operante. O labor fraternal de solidariedade, a preocupação edificante em favor do próximo, os serviços humilímos ou grandiosos a benefício dos outros, o interesse honesto pelo bem-estar alheio, constituem terapia preventiva quanto curadora contra a obsessão. A prece, o hábito de orar, gerando um clima de paz, a leitura elevada que cria clichês psíquicos superiores, a meditação em torno de questões enobrecedoras da vida, o diálogo edificante, impede qualquer intercâmbio perturbante, verdadeiros antídotos que se fazem à obsessão, por constituírem meios de elevação vibratória, na qual não vigem as interferências maléficas, os parasitoses e as vampirizações prejudiciais que somente têm curso em faixas mentais semelhantes. Ademais, o exercício de tais métodos libera qualquer tombado nas malhas apertadas da alienação obsessiva de perniciosos efeitos da Terra. Trabalhar no bem, se alimentar de coisas boas. Está aqui, né? A gente está vendo que não está inventando nada aqui. É a autora Joana de Anjos, a mentora do Divaldo, que está trazendo isso. Um espírito bem adiantado. É assim? E a gente vê, né? Esses atos, eles têm resultados práticos. Você percebe o resultado. Igual a gente está falando, você sente a diferença quando você está lendo uma obra positiva. Por quê? Igual aquela frase, mente vazia, oficina do diabo. É isso aí. Ocupa sua mente com coisas boas. Você tem hábitos negativos? Por exemplo, você gosta de ver, sei lá, filme de terror. Um exemplo, terror. Em vez de você ver um filme de terror, muda o gênero, vai ver outra coisa. Vai ler um livro. Você já muda a sua frequência de pensamento, entendeu? Você já sintoniza. Você roda a chavinha sua, você gira o botãozinho do rádio lá, muda a frequência. Já vai sintonizar com outra coisa. Parece coisa pequena, mas faz diferença. É mudança simples na nossa vida que vai gerar as mudanças maiores. De passos pequenos para passos mais largos. Então, o comportamento, a mudança de hábito, a gente não tem como deixar de fazer. Eu não vou fazer mais isso. Não tem jeito, assim não funciona. Nós temos que trabalhar com o processo de substituição. Eu tenho vontade de fazer um negócio, só que em vez de fazer isso, vou fazer outra coisa. Substitui. O comportamento eu fazia assim, vou substituir por outra coisa, vou fazer uma coisa diferente. Vai preenchendo, substituindo comportamentos negativos, pensamentos negativos com pensamentos positivos. A gente só pensa coisa negativa porque a gente se alimenta de coisa negativa. Se você vê coisas boas, pratica o bem, lê obras boas, você vai se alimentar o quê? De coisas boas. Seus pensamentos vão girar em torno de coisas edificantes. Automaticamente você se vai alimentar de quê? De pensamentos de espíritos superiores. É muito simples a dinâmica. É fácil o trabalho, né? Não tem mistério. Depende unicamente do nosso esforço. Da gente querer realmente fazer isso. E aí a gente está vendo então que se nós temos dúvidas, os espíritos superiores dizem o exemplo a ser seguido. Na questão 625, modelo e guia quem é? Jesus. Está com dúvida de como proceder? Vai estudar o Evangelho. Estuda a vida do Cristo, que lá está todos os exemplos. Porque a gente vê o Cristo no... É tipo assim, a gente está jogando a vida, nossa, está sendo um nível normal. Jesus jogava a vida dele, estava no nível very hard, nível dificílimo. Ele estava lá. Você pode perceber, o Evangelho do Cristo, todas as situações máximas assim, de dificuldades, de sofrimento, de dor, ele passou. Se você for olhar nossos sofrimentos, nossas dificuldades, é isso aqui, ó.
Vai comparar lá o que ele vai. Então assim, a gente está no nível fácil ainda, a gente está jogando no nível easy. Ele já está no hard, já no very hard. Então, por quê? O que ele quer mostrar? Se eu consigo lidar com situações desse nível, nós somos capazes de lidar com situações aqui. Basta querer. Por isso que ele é o guia modelo. Porque ele gerou o jogo no nível máximo. Então ele está mostrando que a gente consegue também chegar nesse nível. Ele está indicando o caminho já. Está dando linguagem do jogo, está dando os códigos para a gente ali, né? Os cheats ali para a gente poder, as trapaças ali para a gente poder, né? Passar de fase. É isso. É nisso que a gente tem que se espelhar, no Cristo. Você não vê Cristo gritando, você não vê Cristo no barzinho, nas tabernas. Se ele ia numa taberna, num ambiente às vezes que tinha bebida, ele ia, mas é para resgatar alguém, para ajudar alguém, para salvar uma pessoa, para pregar o evangelho. Ele não ia ali para curtir o ambiente, não. Ele ia aonde precisava que ele estivesse. E como ele estava já, ele tinha esse compromisso com o bem, ele podia entrar nesses ambientes e não ser influenciado por aquele ambiente, porque ele já estava numa frequência lá em cima. Entende? Ele ia nesses ambientes para resgatar, para ajudar. Aí ele almoçava com o publicano, pessoas de má vida, não é assim? Tinha contato com as meretrizes, né? Pessoas de má vida, igual era dito na época. Mas é ali que ele estava, com os doentes ali. Mas ele não estava ali para curtir o ambiente, estava ali para trabalhar, para ajudar, para levar o evangelho, levar a cura, mostrar o caminho, a solução para aquelas pessoas. E muitos seguiram o seu exemplo. Muitos foram salvos por ele. Outros não quiseram seguir. Ele ajudou, mas as pessoas não quiseram continuar seguindo ele. Quiseram tomar outro caminho. Mas ele fez a parte dele. Por quê? Respeitou o livre-arbítrio da pessoa. Eu te ajudei. Igual a gente aprende, a gente vê lá, né? Aquele paraplégico que é descido no teto pelos amigos. Jesus cura ele sai de lá curado. O que ele faz? Muda a vida? Não. Ele volta para a vida, vai para as tavernas lá, para beber, para curtir a noite. A saúde que Jesus restituiu, ele em vez de usar ela para o bem, ele vai. Mas muitos de nós agimos assim. Né? A gente busca a cura, recebe o auxílio, recebe a ajuda, mas quando a gente começa a se erguer, o que a gente faz? A gente, né, vai de novo para aquilo lá, desce de novo. Esse processo. Mas a gente tem que começar a mudar, né? Não vai funcionar de primeira, você vai ter muita queda ainda, mas o importante é o quê? O segredo está no persistir. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, que possamos mudar os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, mudar essa sintonia, abrir nosso espaço mental para a ação dos bons espíritos, que busquemos em Jesus esse modelo, né? Esse modelo para nos precaver contra a influência negativa. Tem aquela passagem, né, das tentações que está na Bíblia, mas nós, a doutrina espírita, explica que isso, a gente entende isso como uma figura de linguagem, porque o Cristo não tinha como ser tentado por nada, porque ele não tinha vícios, não tinha imperfeições. Mas ali é uma parábola, uma história, né? É uma parte, mas que tem um cunho moral, como todas as parábolas que Cristo contava. Mostrou ele sendo tentado em várias situações, no poder, é assim? Na glória. Entende? Várias situações que ele foi, na riqueza, e ele não caiu em nada. Por quê? Não tinha como ele cair. Então a gente entende que isso é só uma história, mas mostra o quê? Ele estava sendo tentado, mas conseguiu resistir. E nós conseguiríamos resistir também. Beleza? Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E é possível, ele mostrou que é possível. Tanto que ele fez em 3 anos que a gente costuma não conseguir fazer em várias existências. A gente está lutando para fazer isso em sabe-se lá quantas existências. Ele passou por tudo em 3 anos de trabalho dele, né, digamos assim. Passou por todas as situações possíveis. Então, se ele conseguiu, nós conseguimos, porque ele falou: o que eu faço, vocês podem fazer isso e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, meus irmãos,
essa mensagem da noite. A gente vai chegando então ao fim. E temos aqui um recado da semana, acho que está acontecendo ainda, tá? Da Semana Espírita lá de Astolfo Dutra, que teve início no dia... Vai ter início agora dia 11. Vai começar agora dia 11, no sábado, e vai até no dia 18. Beleza? Então, é de sábado a sábado, semana inteira. Vai ter estudos lá em Astolfo Dutra. São casas que vão revezando, né? Vai girar, alguns estudos são na Cabala Espírita Abel Gomes, outros vão ser... Acho que outros são outros centros aqui, ó. Não, vai ser tudo lá na Abel Gomes. Sim, mas são representantes de outros centros também vão estar lá. Outras casas, mas vai ser tudo na Abel Gomes mesmo, tá aqui. Então, dia 11 agora sábado, é a abertura. Vai ter o estudo com Armando Falcone Filho, lá de Juiz de Fora. Sanidade versus santidade. Então, quem tiver interesse, né, em visitar os nossos companheiros lá em Astolfo Dutra, a reunião é às 19 horas. Começa no sábado. A programação vai ficar aqui. Tem alguns aqui, quem quiser levar para casa para observar, para poder ler. Então vamos fazer a nossa prece final, para dar sequência ao nosso momento de passes. A gente pede, sempre lembrando que na hora do passe também a gente pede para a manutenção do silêncio, da oração. Vocês podem, à medida que for liberando as cadeiras, pode vir para frente aqui, de modo ordenado, que à medida que for liberando lá dentro, a gente vai chamando para entrar. Tá bom? Todos vão ser atendidos, certo? Ninguém fica de fora, não. Beleza? Só esperar que será chamado. Bom, então neste momento, chegamos ao fim do nosso estudo e nesta hora só temos que agradecer. Agradecer ao Pai Celestial que nos permitiu ter esses breves momentos de refúgio, de repouso, de oportunidade de sintonizarmos com o plano espiritual e plano superior, de ter contato com o Evangelho do Cristo. Que nesta hora os benfeitores do nosso centro possam amparar cada um de nós, pacificar cada mente, cada coração nesta noite. Que possamos voltar aos nossos lares fortalecidos, renovados, mais preparados, mais dispostos, com novo ânimo para enfrentar as dificuldades, os obstáculos que a vida nos coloca. Que possamos ter uma semana abençoada, muito produtiva, de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita evolução. Obrigado, Pai. E assim vamos dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Isso. A gente achou.